Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E esse é mais um episódio aqui do canal Fotografia e Música. Hoje a gente vai falar de música. E hoje a gente vai perguntar uma coisa para vocês: será que quando um membro sai de uma banda, a banda deveria acabar? Ou ela pode continuar com o mesmo nome? A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, gente, estamos aqui voltando às nossas atividades normais. Aí eu tive 15 dias extremamente malucos aqui, muito aluno, muito curso de fotografia. Então eu não tive tempo de dar atenção aqui ao canal. Uma coisa bacana que aconteceu é que a nossa primeira entrevista foi ao ar. Lembra que eu falei que ia ter umas entrevistas? A primeira entrevista foi sobre fotografia, né? Sobre fotografia de balé com um fotógrafo aqui da região especializado em fotografia de espetáculo. Vou deixar o link aqui na descrição para quem também gosta da fotografia. E a gente vai tentar intercalar um bate-papo de fotografia e o de música, beleza? E mesmo assim, a gente continua com os episódios normais aqui de fotografia e música, pelo menos um de cada tema por semana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos 653 inscritos do canal. Olha, quando eu comecei isso aqui, eu não pensei que a gente ia ter tanto inscrito, cara. Olha só, 653 pessoas que não me acham maluco, que acham que vale a pena vir aqui e ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar, e eu agradeço a todos vocês. Hoje o vídeo, cara, tem a ver com o vídeo que o Sandro, lá do canal Vinil na Parede, postou nessa semana, que o título é Saída de integrante deve pôr fim a uma banda? Por que ele colocou isso aí? Porque tá rolando aí umas notícias que os membros remanescentes do Rush, e o Sandro é muito fã do Rush, estão querendo voltar a produzir alguma coisa junto, mas tem uns fãs aí, uns burburinhos, que eles acham que eles não devem usar o nome Rush porque agora tá faltando um membro, né? Tá faltando o baterista da banda que infelizmente deixou este plano. E ele colocou lá as considerações dele, falou em alguns tipos de mudanças, algumas opiniões que ele tem. Aliás, o canal do Sandro é legal, que é um canal de opiniões, que é muito legal. E ele pediu para outras pessoas, para outros canais do YouTube também darem a sua opinião. Olha, não fui citado lá, mas eu tô dando aqui a minha opinião sobre a coisa. A primeira, o que eu tenho a dizer pra vocês, cara, fã é um bicho maluco. Fã é um bicho esquisito, cara. Qual que é a minha opinião geral? A minha opinião é: o artista tem direito de explorar aquilo que ele produziu e ter renda, ter produção em cima daquilo que ele criou. Por que não? Olha, no mundo do rock, trocas de integrantes em banda é uma coisa muito normal. Tem banda aí que troca de membro como quem troca de roupa. Veja aí o Megadeth, tirando o Dave Mustaine que tá lá firme nas guitarras e no vocal, todos os outros já mudaram várias vezes. Aliás, se sair o Dave Mustaine, acaba a banda, né? Porque a banda é dele, né? Ele é a banda. Então eu acho que é mais ou menos nesse quesito. Existem bandas que existem vocalistas tão marcantes, existem membros tão marcantes, que quando esses membros saem, o fã pensa, pô, a banda acabou, a gente não consegue mais, não vai ter mais nada legal, a gente não vai mais ver aquilo que a gente tinha, então é melhor acabar. Isso é coisa de fã, cara. E o fã, às vezes, ele é muito estúpido, às vezes ele é muito exigente, ele é muito crica. Sem falar que o fã de rock tem uma incrível, gigantesca capacidade de não gostar de mudanças. A gente quer que tudo fique igual, sempre foi. E eu me coloco nessa também. Eu tento ser aí cada vez mais aberto a mudanças, cada vez mais aberto às necessidades das bandas que eu gosto, afinal de contas, também são seres humanos, e eles não vão ficar imutáveis para sempre. Pô, adoraria que o Iron Maiden hoje estivesse fazendo o mesmo tipo de música que eles faziam ali na década de 80, mas eu sei que as pessoas, as bandas, os músicos têm que evoluir. E eu tenho aqui 4 exemplos, inclusive um que o Sandro falou que ele achava que era o único que deveria ter realmente acabado, mas eu vou ter uma opinião diferente dele. Por exemplo, olha só, Pink Floyd. Pink Floyd teve uma treta gigantesca
quando o Roger Waters saiu da banda, ele quis que a banda acabasse ali, porque ele achava que sem ele a banda não seria mais o que ela deveria ser. Foi pra justiça, né? Uma zica judicial gigantesca para decidir quem ficaria com o nome do Pink Floyd, até os membros remanescentes terem o direito de utilizar o nome Pink Floyd. E se eles não tivessem feito isso, a gente não teria o The Division Bell, que é um disco, cara, fenomenal. É igual ao que o Pink Floyd fazia quando estavam todos os membros originais? Não, não é, mas ele é diferente. Ele é um grande disco. É um disco muito legal que, se a gente tivesse levado em conta que a banda deveria ter acabado quando os membros principais se separaram, a gente não ia ter ele. Aí, ó, The Division Bell, um disco incrível do Pink Floyd. E para vocês terem uma ideia, o primeiro disco do Pink Floyd que eu conheci foi o The Division Bell, quando eu era moleque ainda, foi o primeiro que eu ouvi. Então, se o Pink Floyd tivesse acabado quando a banda acabou, a gente não teria o The Division Bell. Outra situação que é muito interessante é o Nightwish. Lembra do Nightwish? Quem conhece o Nightwish? O Nightwish, quando a Tarja, olha só, eu passei anos falando o nome da mulher errado, eu falava Tarja, como se lia, né? Como na realidade o nome dela se pronuncia como Tarja. E quando ela saiu da banda, cara, eu como fã pensei, a banda acabou pra mim. A banda não tem mais o que oferecer, porque a Tarja era a cara da banda, ela era a voz da banda. Olha só, a voz dela, que era um puta diferencial pra aquela banda, tava saindo fora. Ela foi demitida da banda. Eu pensei, mano, Nightwish acabou. Nightwish não é mais nada. Nightwish, pra mim, acho que não vai virar mais. Tanto que quando eles lançaram o Dark Pass and Pray, que foi o primeiro disco sem a Tarja, eu não comprei. E até hoje eu não tenho. Olha só, se arrependimento matasse, hoje eu estaria morto. Porque eu não comprei no lançamento e eu não tenho esse disco ainda. Porém, se o Nightwish não tivesse acabado, eles não teriam dado isso aqui pra gente, que é esse disco fenomenal chamado Imaginarium. Esse, pra mim, até hoje, é o melhor disco que o Nightwish já lançou. E se a banda tivesse acabado, a gente não teria essa maravilha sonora disponível para os fãs. A banda que tem mais hater no mundo, que é o Iron Maiden. Iron Maiden, quando o Bruce Dickinson, lá na década de 90, disse: vou sair da banda, a gente entrou em desespero, como fã. Né? Eu era moleque, adolescente, a gente entrou em desespero. Pô, como vai ser o Iron Maiden sem o Bruce Dickinson? Como, a banda acabou, não vai ter mais a voz. Né? A gente tinha muito a voz do Bruce Dickinson como referencial da banda, embora ele não seja o dono da banda, né? O dono da banda é o Steve Harris. Então a gente pensou, pô, a banda acabou e agora o que, que vai acontecer? Teve lá aquele momento de angústia, até termos a escolha do novo vocalista, aquela ideia estapafúrdia de fazer uma competição entre vocalistas para escolher qual seria o novo vocalista do Iron Maiden, né? É tudo marketing, porque a escolha provavelmente já devia ter sido feita. E muita gente não gostou da escolha do novo vocalista. Porém, o The X Factor, que saiu logo depois, com Blaze Bayley nos vocais, eu acho um disco incrível. Eu acho um disco fenomenal. Eu acho assim que foi. Se o Iron Maiden tivesse acabado quando o Bruce saiu, a gente não teria acesso ao The X Factor. Eu tô devendo um vídeo sobre o The X Factor há muito tempo. Já falei várias vezes aqui que eu preciso fazer um vídeo sobre o The X Factor e eu nunca faço. Mas tá aqui, esse eu sei que muitos fãs, eu acho que a maioria dos fãs do Iron Maiden não gostam desse disco, não gostam do Blaze Bayley, não curtem essa fase. Mas, cara, se você pegar o que o Iron Maiden faz hoje, pega ali os dois últimos discos do Iron Maiden, você vai perceber que esse som que o Iron faz hoje começou aqui. Porém, essa fase foi tão criticada pelos fãs, foi tão, assim, negada pelos fãs, que quando o Bruce voltou, eles voltaram a fazer um som muito mais parecido ao que o Iron era antes do X Factor e depois foi mudando. E hoje eu vejo muito do The X Factor nos discos novos do Iron Maiden. Então tudo começou aqui, que é um disco muito legal. É um disco muito bacana, embora tenha uma sonoridade diferente do que a gente estava acostumado. Eu acho, olha só, vou levar pedrada de fã do Iron Maiden. Eu acho que The X Factor é o último grande disco que a banda lançou.
Na minha opinião de fã. Tá? Um dia eu vou eu prometo que logo farei um vídeo sobre o X Factor e eu vou explicar tudo isso que eu tô falando pra vocês. E por fim, aqui é treta. Por quê? Quando Fred Mercury morreu, a gente pensou, o Queen morreu. O Queen morre junto com Fred Mercury. Infelizmente, não tem como substituir Fred Mercury, não tem como botar alguém no lugar do Fred Mercury. E eu tive discussões sobre isso com alguns amigos já, né? Inclusive com o Cadu, né, Carlos Eduardo? A gente discutiu uma vez sobre isso, que ele achava que os membros remanescentes do Queen, no caso, o Brian May e o Roger Taylor, não tinham mais direito de usar o nome Queen. Eles deveriam só se aposentar e continuar fazendo ali o trabalho solo que os dois faziam, assim, de maneira estupenda, né? A carreira solo desses dois músicos é estupendo. E eu defendia que eles tinham o direito, cara, de utilizar o nome Queen. Eles tinham o direito de se aproveitar de tudo aquilo que eles tinham criado, de tudo aquilo que eles tinham conquistado. E foi muito louco quando eles chamaram o Paul Rodgers para fazer parte do Queen. O Paul Rodgers não foi colocado na banda. É uma parceria entre o Paul Rodgers e o Queen. E inclusive eles lançaram o The Cosmos Rock, que é esse disco aqui. Olha lá, Queen mais Paul Rodgers, The Cosmos Rock. Cara, Paul Rodgers é um vocalista fenomenal. O Brian May é o cara que tem composições maravilhosas. Roger Taylor, embora muita gente não saiba, ele é um ótimo compositor. E o legal é que todo mundo ali canta muito bem, né? Tanto o Brian May quanto o Roger Taylor são ótimos vocalistas que você pode conferir na carreira solo deles. Vou deixar um link aqui de um CDs que eu ganhei do Roger Taylor, da carreira solo do Roger Taylor, quando falo um pouquinho dessa carreira solo dele, né? Desses discos da carreira solo dele. E o Queen lançou isso aqui, cara. E isso aqui é muito bom. Esse disco é muito legal. Esse disco aqui é rock and roll. Então, se eu achasse, como fã, que o Queen não deveria existir sem o Fred Mercury, a gente não teria acesso a isso aqui. O Paul Rodgers também lançou com eles um disco ao vivo duplo, muito bacana, onde o Paul Rodgers interpreta as músicas que o Fred Mercury cantou de maneira totalmente honesta, de maneira totalmente com personalidade. Eu acho que o Queen tem direito sim de continuar. Os membros remanescentes do Queen têm sim o direito de continuar usando o nome da banda e tem sim o direito de lançar novos discos. Eu não tô feliz com a atual, né, formação do Queen, que eles estão lá com outro vocalista agora. Qual que é o nome dele mesmo? Adam Lambert, né? O nome do rapaz que tá fazendo vocal pro Queen agora. Não gosto dele. Não gosto. Eu acho que ele tenta, sabe? Ele tenta ser um Fred Mercury dos tempos atuais, ele não chega nem perto, ele não tem nem um pouco do carisma, ele não tem nem um pouco do talento do Fred Mercury. E o Queen virou uma banda de cover dele mesmo, né? Eles não lançam mais nada novo e eles aproveitam só as turnês. Mas eu acho que eles têm direito. Eu acho que quem nunca viu o Queen, se você é jovem, né, nasceu ou começou a gostar de música depois que o Fred Mercury já tinha morrido, você pode ir assistir o Queen com o Adam Lambert e ter lá um momento de diversão, ter lá um momento de nostalgia para lembrar dessa grande banda, embora eu não goste do atual vocalista. Então eu acho que as bandas têm direito sim. Elas podem continuar. Inclusive eu acho muito idiota, sabe? Neguinho se junta aí em vídeos do YouTube para dizer, isso sempre acontece quando o Iron Maiden lança um disco novo. E o Iron Maiden já tinha que ter acabado há muito tempo. Quem são vocês para dizer isso? Vocês são fãs. Não tá gostando? Para de ouvir. Vai pra casa, vai ouvir Dream Theater. Vai ouvir, sei lá, Mamonas Assassinas. Então se você acha que o Iron Maiden já devia ter parado, ou qualquer outra banda, de um pessoal aí que já tá nos 60 anos, 70 anos, já devia ter parado. Se você é daqueles que diz na internet, o Rolling Stones já deviam ter parado. Por quê? Deixa os caras. Deixa as pessoas aproveitarem as coisas. Deixem as bandas se divertirem. Deixem as pessoas ganharem seu sustento com aquilo que elas sabem fazer, com o seu talento. Te garanto que tem muita gente que quer assistir. Assim, quando o Slayer voltou, né, anunciou que ia voltar
pra fazer alguns shows, o pessoal ali rasgou o cu de raiva, cara, na internet. Por quê? Deixem as pessoas se divertirem. Deixem as pessoas aproveitarem as coisas. E todo mundo vai ser mais feliz, porque o que importa é a música. O que importa é você se divertir. O que importa, cara, é você sentir a emoção de ouvir aquela banda que você ama. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui no canal de música, com mais um vídeo de fotografia e talvez com mais uma entrevista, se tudo der certo. E você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. O que você acha? Você acha que tem banda que realmente já devia ter parado? Você acha que tem banda que quando um membro importante sai da banda, ela deveria acabar? Qual que é a sua opinião sobre isso? E a gente bate um papo aqui nos comentários desse vídeo. Em té.